Olá, gente, vamos dar início ao conteúdo de tabela periódica. Bom, a gente vai falar um pouco sobre os aperiódicos. Como o próprio nome diz, é aquele que não segue aquele padrão, que eles não vão se repetir em períodos regulares. Por quê? Porque eles vão variar à medida que o número atômico aumenta, mas eles não têm a posição correta na tabela. Uma das características importantes que a gente destaca nisso é a massa atômica e o calor específico, porque a massa atômica ela aumenta com o número atômico da esquerda para a direita, e já o calor específico ele diminui à medida que o número atômico aumenta. Bom, a gente já falou agora dos aperiódicos, continuidade falando dos periódicos. Como o nome diz, é aquele que segue um período ocupado pelos elementos. A gente tem um raio atômico, ele vai se referir ao tamanho do átomo. Como vocês podem ver, aí é o formato da tabela periódica e as setas estão induzindo a gente da maneira que o raio atômico aumente. Então, quanto maior o número de camadas de um átomo, maior o seu raio atômico. Ou seja, ele está descendo, então de cima para baixo ele vai aumentando e da direita para a esquerda ele vai aumentando o raio. Então, os elementos que ficam mais nessa junção das setas, ele tem um raio atômico maior. Aqui a medição do raio atômico, a distância entre os dois núcleos. Então, se vocês podem ver, só isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre os raios iônicos. A gente tem o raio do cátio e o raio do ânion. Bom, o raio do ânion ele vai ser maior do que o raio do átomo normal. Por exemplo, tem o exemplo básico do cloro e do átomo de cloro em ânion, que é o cloro menos. Por quê? Imagina assim, o cloro vai ter 3 camadas no seu estado neutro. E quando ele ganha um elétron, ele forma a sua 4ª camada. Ou seja, a quantidade de carga nuclear dele não vai ser tão afetiva como deveria ser. Já o raio do cátion, ele vai ser menor do que o raio do átomo. Porque, diferentemente do cloro, que ele tem essa característica que ele puxa o elétron para si, já o sódio, nesse exemplo aí, ele tem a característica de perder o elétron. Ou seja, ele vai ficar o cátionzinho positivo. Ele também vai ter as 3 camadas, e quando ele perde esse elétron, a sua camada vai diminuir para 2. Assim, a quantidade de prótons vai ser maior e, consequentemente, vai causar uma carga nuclear mais afetiva, quando ele vira um cátion, certo? Bom, aqui a gente está falando da eletroafinidade. Eletroafinidade ou eletropositividade, eles são de perder elétrons. Ou seja, quem está aqui na família 1 geralmente sempre cede seus elétrons. Já a gente ainda vai ver mais pra frente, mais profundamente, a eletronegatividade, que é o oposto disso daí, que geralmente são os halogênios. Os halogênios, eles têm essa eletronegatividade, mas vamos focar aqui na eletropositividade, ou caráter metálico, que vai ser a tendência de um átomo de ceder elétrons para o outro, no instante de uma ligação entre eles. Bom, energia de ionização ou potencial de ionização vai ser a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou um íon isolado no estado gasoso. A gente vai seguir aquela regrinha que eu falei, vocês sempre se orientem pelas setas e vocês vão ver que tem uns conceitos que eles meio que se completam, tem algo semelhante que dá para certo você associar. Então sempre tomem nota em relação a esses conceitos que visualmente eles vão se semelhar, mas sempre se liguem nas propriedades. Ele está falando no caso aí de retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso, então sempre se atente a detalhes. Aqui a gente tem só uns exemplos clássicos de energia do alumínio, que vocês podem ver que o alumínio aí vai ficando, ele estava no alumínio neutro, foi para alumínio mais 1, depois mais 2, depois mais 3, e a gente pode ver que a energia do primeiro é menor que a energia do segundo, que é menor que a energia do terceiro. Bom, e a afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica é a medida
da intensidade com que o átomo captura o elétron. Se a gente for ver, é o mesmo conceito lá. E aí nós vamos ver outro que também se assemelha a essas duas propriedades, que vai quanto mais da esquerda para a direita e de baixo para cima, ele vai ter essa afinidade eletrônica. Tá aqui, ó. Como eu tinha falado, a eletronegatividade vai ser o quê? A atração dos elétrons para si numa ligação. Se a gente for imaginar uma ligação química, a gente vai ver o quê? Os dois átomos lá compartilhando. Mas esses elétrons, em algumas moléculas que tem essa densidade de eletronegatividade, vocês vão ver que os elétrons, o par de elétrons, fica mais próximo do elemento que for mais eletronegativo. Ou seja, se for uma junção de um halogênio com lá da família dos alcalinos, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que os elétrons vão ficar sempre mais próximos dos halogênios, porque eles estão mais para a direita, como vocês podem observar a seta, e mais para cima também, dependendo. Certo? Tomem nota disso daqui, que ajuda muito em questões. Saber que esses são os elementos mais eletronegativos da tabela: flúor, oxigênio e nitrogênio. Vocês já devem ter visto uns videozinhos em algumas videoaulas, que são o famoso FON. Tenham sempre em mente, FON sempre serão mais eletronegativos, porque eles estão mais acima, estão na camada mais acima do que os demais. Se orientem pela seta. Vamos lá. Propriedades que não são tão faladas dentro da tabela periódica são densidade, volume atômico, reatividade, ponto de fusão e ebulição. Aqui foi só uma maneira de descontração mesmo. Vocês observaram aqui os gatinhos, eles são da mesma família, ou seja, eles estão representando aí a família dos halogênios. Só que vocês estão vendo que o flúor é menorzinho, o cloro um pouquinho maior, o bromo maiorzinho e o iodo maior. O que remete a isso? O raio atômico. Vocês lembram, né, do raio atômico, que a gente já viu hoje, que o raio atômico, ele vai sempre, quanto mais para baixo, quanto mais para a esquerda, ele vai ser maior. Então, se a gente está analisando só uma família, então a gente só vai olhar mais para baixo, que a gente vai mais abaixo da tabela, só o raio atômico é maior. E nessa outra aqui a gente pode ver aquela parte dos elementos que eu tinha acabado de falar. Tá aqui o flúor, que vai ser o macaquinho, e a pessoa vai ser o outro elemento. Só que, observa que o elétron, que vai ser no caso a tangerina aí, ela tá exatamente no centro. Só que eu disse o quê? Que não fica no centro, fica sempre no mais eletronegativo. E hoje a gente aprendeu que o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, ele puxou para si, ficando essa carga dele aí. Bom, galera, então foi isso a nossa aula. Espero que tenham entendido. E aqui vai uma recomendação de alguns canais sobre químicas que vocês podem estar acompanhando, que eles têm conteúdo diariamente sobre ações sobre químicas. Então, vamos lá. Ciência em Ação, Café com Química, Química Nota 10 e Universidade da Química. Foi isso, galera. Tchau.